soberano e eterno Salvador, nós te damos graça, meu Deus, porque a tua bondade, ela superabunda, meu Deus, aonde há iniquidade, aonde há fraqueza, aonde há falhas. Mas o Senhor é o Deus que fortalece o fraco, é o Deus que capacita, meu Deus, aquele que não tem capacidade. O Senhor é aquele que abre a porta e dá, meu Deus, a dispensa da palavra para os teus filhos. Nessa noite vem abençoar o teu servo, meu Deus, vem dar a ele uma palavra aonde possa nos regozijar a nossa alma e sairmos daqui alimentados pela presença do teu Espírito, no dispensar, meu Deus, da tua palavra, onde tu, ó Deus soberano, irá ser glorificado e exaltado nessa noite pelo seu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom, irmãos, nós temos a tarefa de ensinar. E o que nós estamos fazendo aqui não é nada além disso. O nosso culto começou com uma maravilhosa palavra, falando que o povo de Deus padece pela falta de conhecimento. E o que é conhecimento? O que é conhecimento? Conhecimento, irmãos, é ter as respostas para as questões que a vida nos apresenta. Quando você tem a resposta para as questões que a vida lhe apresenta, você está demonstrando que tem conhecimento. Amém? E nós vamos falar hoje de um assunto relacionado ao conhecimento. Para tanto, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 e seguintes. Vamos lá. Hoje nós vamos falar do exercício do conhecimento para a igreja. E como que a igreja exercita o conhecimento? Porque a Bíblia diz, a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E nós, sendo livres, nós temos uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, que é também, por meio da palavra, quebrar as cadeias espirituais que prendem as pessoas. Amém? Então o nosso tema hoje é evangelização. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. E essa pergunta aqui serve para nós hoje, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aleluias. Senhor, quero te agradecer porque o Senhor abriu o meu coração para esta palavra, para transmitir à tua igreja, meu Deus. Que o Senhor faça esta palavra ser viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor. Que esta palavra possa transformar as nossas vidas nesta noite. Que esta palavra venha nos ensinar para nós darmos a resposta de quem verdadeiramente és tu. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluias. Então, Jesus traz aqui aos discípulos e traz a nós também um questionamento: quem é Ele? E assim, quando você vê alguém chega para você e fala assim: quem é aquela pessoa? Quem é ele? Quem é ela? O que você diz? Aquele é fulano, aquela é fulana. Porque você tem um
conhecimento a respeito daquela pessoa, um conhecimento prévio. E como nós conhecemos as pessoas? Como é que eu sei que o nome deste homem aqui é Alain? Como é que eu sei que o nome deste homem aqui é Paulo? Porque ele tem algo que o identifica, assim como cada um de nós temos algo que nos identifica, que é a nossa identidade. Como nós provamos para alguém que nós somos aquilo que nós dizemos ser? Quando nós apresentamos a nossa identidade. Então, aqui, questionados, os discípulos, alguns disseram o que os outros diziam. E Pedro apresentou para os demais a verdadeira identidade do homem Jesus Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Este é o título que identifica a tua pessoa. Quando os outros nos perguntarem, nós dizemos: este é o Filho do Deus vivo. Aleluias. Então, nós vamos falar aqui sobre evangelização. E para falar de evangelização, nós temos que falar de uma coisa que está intrincada com a evangelização, que é o evangelismo. E o que é o evangelismo? É o exercício, ou melhor, é o fundamento, né? O evangelismo é o fundamento, é a doutrina que fundamenta biblicamente o trabalho evangelístico da igreja conforme a palavra de Deus. Porque evangelismo sem escritura não é evangelismo. Evangelismo sem escritura é o quê? Demonstração de conhecimento pela vaidade. Aleluias. Então, nós vamos para a evangelização, que é a prática efetiva da proclamação do evangelho. Então, se o evangelismo é a doutrina, onde é que nós vamos ter conhecimento dessa doutrina? Nós adquirimos este conhecimento aí, sentado no banco. Nós adquirimos este conhecimento quando este templo passa de templo para escola. E por isso que a prática da igreja inclui o quê? A escola dominical, que tem a incumbência de ensinar, ou seja, de transmitir o fundamento bíblico daquilo que nós procuramos transmitir para as pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor. E para isso, nós precisamos, para colocar isso em prática, né, colocar este exercício em prática, nós precisamos das bases para a evangelização. E a primeira base que nós vamos falar aqui está lá no versículo 16. A verdade sobre quem é Jesus Cristo. Nós temos que saber, não apenas de conhecimento, mas de convicção, quem é Jesus Cristo. O que Ele significa na minha vida e na tua vida. Quem verdadeiramente Ele é para as nossas vidas. Qual o significado? O significado mais profundo deste nome chamado Jesus de Nazaré. Aleluia. Então nós temos que saber realmente quem é Ele. Será que Ele é o Filho de Deus apenas para Pedro? Será que Ele era o Filho de Deus apenas para os discípulos? Ou Ele é o Filho de Deus que também é nosso Senhor e Salvador? Nós temos que ter a resposta para esta pergunta. A verdade sobre quem é Jesus Cristo para você. Aleluia.
E outra base para a evangelização é que nós temos, foi nos dado por direito, lá na cruz do Calvário, o ministério da reconciliação. Porque Jesus, quando morreu, ele reconciliou o mundo com Deus. E consequentemente, como ele diz, agora meu Pai está se reconciliando com o mundo. E consequentemente, todos aqueles que creem recebem por herança o ministério da reconciliação, conforme está lá na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 5, versículo 18. Então ele veio para nos reconciliar com o Pai e nos dando, como consequência, o ministério da reconciliação. Porque nós fomos reconciliados. E este ministério quer dizer o quê? Que nós também vamos levar esta reconciliação para as pessoas que estão afastadas. E o que é reconciliar, irmãos? Reconciliar é trazer de volta aquilo que foi separado. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. E nós estávamos separados de Deus porque o homem pecou. E este pecado também veio sobre nós. De modo que nós fomos concebidos em pecado. Mas Cristo nos reconciliou com Deus lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Também, outra base, que a evangelização é um mandado do Senhor. Ele deu uma ordem: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não vou pregar para o Juliano não, porque ele já é crente. Ah, eu não vou pregar não para quem quer que... Ah, aquela pessoa lá já é crente. Ou então, não vou pregar para aquele ali não, que aquele ali já não tem mais jeito. Que ele já era, já está perdido. Não vou pregar mais para ele, não vou de jeito nenhum. Só que quando o Senhor diz, ide por todo mundo pregar o evangelho, Ele diz, a toda criatura. É a toda criatura, irmãos. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque o próprio Senhor diz que para Deus não há acepção de pessoas. E quem seríamos nós para fazer esta acepção? Porque fazendo isso nós estaríamos indo contra a palavra do Senhor. Aleluias. Então Ele nos dá esta ordem com a seguinte orientação. Eu coloquei aqui 3 orientações. Primeiro, ensinar. E ensinar é o papel da igreja. Por isso que nós temos aqui na igreja a escola. O papel da escola é o quê? Ensinar. E aqui nós estamos aqui para ensinar a doutrina bíblica, a fundamentação bíblica, para que nós possamos caminhar, né, nessa jornada para o céu. Aleluias. Segundo, fazer discípulos. Bom, só faz discípulos quem ensina, não é? Só faz discípulos aquele que ensina. E agora, quem é que ensina aqui? Sou eu? É você? É o pastor? A resposta para as 3 perguntas é sim, porque esse papel é um papel que foi deixado para todos nós. Ele não disse assim, vocês que são apóstolos, vão lá e ensinem as pessoas. Vocês que são os discípulos aqui que estão mais próximos, vão lá e ensinem as pessoas. Vocês que têm nos acompanhado nesta jornada, mesmo sem estar no rol dos 12, não, ele falou isso para todos. É um papel que cabe a todos aqueles que nele crê. Ensinar, fazer discípulos e, terceiro, batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Então eu coloquei aqui essas bases para a evangelização. Fundamentos para a evangelização. A evangelização, ela apresenta elementos fundamentais. Ou seja, se não tiver esses elementos aqui,
a nossa evangelização vai ser uma coisa fajuta, vai ser mal feita, vai ser uma coisa feita de qualquer jeito. Primeira coisa, primeiro fundamento, nós temos que demonstrar arrependimento, certo? Lucas 3, versículo 3, diz o seguinte: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo e arrependimento para remissão dos pecados. Então, os pecados serão remidos mediante o quê? Mediante o arrependimento. Porque, irmãos, só pede perdão quem se arrepende. Se eu pisar aqui no pé do pastor e não me arrepender disso, eu não vou pedir perdão para ele, eu vou pisar e vou sair rindo dele. Então, para que nós sejamos perdoados, precisa de arrependimento. E para que as pessoas sejam perdoadas, nós temos que pregar a elas o quê? O arrependimento. Foi assim que agiu João Batista. Ele pregava o arrependimento para a remissão dos pecados e anunciava aquele que havia de vir após ele. Aleluias. No livro de Atos, capítulo 2 também, versículo 38. 2:38 diz: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e ser batizados em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de Jesus, para que sejam apagados os nossos pecados. Segundo fundamento, a fé. Lá no livro de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza, ou melhor, das coisas que se esperam, né? E a convicção daquilo que não se vê. Então nós não precisamos ver para ter certeza, porque é pela fé que nós cremos que tudo que se manifesta aos nossos olhos foi criado por Deus. É pela fé que nós cremos que tudo isso foi criado. É pela fé que nós cremos que o mar vermelho se abriu. É pela fé que nós cremos que Deus usou um homem para libertar um grande povo. É pela fé que nós cremos que as muralhas caíram. E é pela fé que nós cremos que o Filho de Deus veio para nos libertar e para nos salvar. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz que 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, o fato de crer é o quê? Crer é exercício manifesto de quê? Exercício manifesto da fé. João 3:18 e 19, né? O Filho do Homem, 3:18 e 19, quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é necessário haver fé. Terceiro fundamento, justificação. No livro de Romanos capítulo 5, diz que nós fomos justificados por Jesus Cristo. E sendo justificado por Ele, nós temos
paz com Deus. Então, a maneira de se ter paz com Deus é ser justificado por Jesus Cristo. E para ser justificado por Jesus Cristo, é necessário que haja arrependimento e é necessário que haja fé. Aleluias. E olha só que interessante, lá em Romanos capítulo 8, versículo 33, diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. E voltando aqui no capítulo 5, diz que nós somos justificados mediante o sacrifício de Jesus Cristo feito lá na cruz. Aleluias. Um quarto fundamento. Nós temos mais fundamentos, mas eu elenquei esses 4 aqui para transmitirmos para a igreja. O maior de todos os fundamentos, o maior de todos, que é o amor. Lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E ele vai mais além. No versículo seguinte diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, fala do amor, né? Fala lá das outras coisas, mas diz assim, que de todos o maior é o amor, porque as outras coisas passam, mas o amor permanece. Eis aí os fundamentos da evangelização. Glória a Deus. E nós também apresentamos a missão evangelizadora da igreja. A igreja, irmãos, ela é a agência evangelizadora por excelência. Eu vou sair para evangelizar. Aí a pessoa pergunta assim: mas você é de qual igreja? Não, eu não tenho igreja não. Eu não tenho igreja não. Eu evangelizo porque eu acho bonito, porque eu gosto. Mas a agência evangelizadora por excelência é a igreja. Porque independente da denominação, todos nós somos igreja. E o que é a igreja do Senhor? A igreja é o conjunto de todas as pessoas que um dia levantaram a sua mão, dobraram os seus joelhos, reconhecendo e aceitando a Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. Estes fazem parte da igreja. E aí venho levantar aqui um questionamento: por que evangelizar? Por quê? Por que nós temos a necessidade de evangelizar? Primeiro, o Senhor já deu a ordem. Ele já deu a ordem. E olha só o grande motivo para se executar a evangelização. Você quer saber por quê? João 3,16 diz assim: por que nós devemos evangelizar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, seria muito fácil a gente falar assim: eu já estou salvo mesmo, então não importa o restante, o que importa é que eu estou salvo. Será que uma pessoa que age dessa maneira, será que ela está salva realmente? Será que ela está convertida ou está convencida? Porque quando nós nos convertemos, no nosso coração arde uma chama.
E essa chama-se necessidade de levar a palavra adiante. Quer ver um exemplo? A gente fazia todo tipo de coisa. Aí a gente vem aqui na igreja, aceita Jesus. Aí a pessoa vai lá e, por exemplo, uma pessoa que fumava, alguém chega e oferece um cigarro. Não quero mais não, porque agora eu sou crente. Talvez isso já tenha acontecido com alguém aqui. Comigo nunca aconteceu pelo fato de eu nunca ter fumado, né? Mas, então, nós temos razões para evangelizar. E é esta razão de Jesus ter vindo ao mundo, ter entregue a sua vida por nós, para que nós sejamos salvos, é mais do que suficiente para que nós executemos o exercício da evangelização. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? E eu digo mais ainda: e como serão enviados se não forem instruídos para tal? Porque, irmãos, quem está à frente da obra pesa sobre os seus ombros uma grande responsabilidade. Porque é muito bonito ver uma pessoa pregando a palavra, mas para que isso aconteça é preciso um preparo, é preciso treinamento. E o trabalho missionário, ele envolve essas coisas. Envolve o quê? Ganhar a pessoa, instruir a pessoa, treinar a pessoa e depois enviar, para que depois se obtenha os frutos deste trabalho. Aleluias, glória a Deus. Eu perguntei por que evangelizar, não foi? Agora eu vou fazer outra pergunta: para que evangelizar? Para que evangelizar? Para que serve a evangelização? Qual o propósito disso? Conta lá no livro de Atos que Paulo e Silas estavam na prisão e eles oravam à meia-noite e as cadeias se romperam e eles se viram livres. Conta ainda que o carcereiro, vendo aquele estado de coisas, se desesperou, achando que os prisioneiros haviam fugido, e intentou contra a sua própria vida, quando o apóstolo Paulo gritou: não te faças nada, porque estamos todos aqui. E, encurtando a história, aquele homem perguntou: o que farei para que eu possa ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o propósito da evangelização é o quê? É que seja salvo tu e a tua casa. E quem é a tua casa, irmãos? A tua casa são aqueles que moram contigo. A tua casa são aqueles que fazem parte do seu convívio diário. E ainda mais, a tua casa, conforme diz aqui, são aquelas pessoas com quem você tiver a oportunidade, para quem você tiver a oportunidade de levar a palavra da salvação. Porque a pessoa que receber esta palavra, ela será salva. Aqui também em Atos capítulo 2, cheguei. Versículo 47. Diz que eles estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, para que evangelizar? Para que a igreja cresça.
para que o nome do Senhor cresça, no sentido de ser levado a muitas pessoas, a muitas almas, e para que muitas pessoas venham a se arrepender e a serem salvas. Aleluias. Nós também apresentamos aqui os resultados decorrentes da evangelização. No mesmo capítulo aqui de Atos, no versículo 41 e 42, diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Então, aquelas 3.000 almas, elas não seriam acrescidas se não houvesse o ato. Se não houvesse a evangelização. E a evangelização, ela se dá de várias formas, irmão. Assim como Deus, Ele se manifesta de várias formas, Ele é multiforme na sua manifestação, a evangelização também ela apresenta várias formas. Naquele dia, Pedro expôs a verdade do fato, né? A verdade do que estava acontecendo naquele momento, que era rigorosamente o cumprimento da palavra que o Senhor já havia dito por meio do profeta Joel. E aqueles homens creram e foram salvos. Aleluias. Então, quando há a evangelização, acontece um grande movimento. E o grande movimento de todos é o quê? A salvação de almas. Porque não adianta ter tantas coisas acontecendo se não houver salvação de almas. Também aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para que o novo aconteça, é necessário que se leve o conhecimento de quem é Jesus. Para muitas pessoas, Jesus foi um homem bom. Jesus foi um homem que curava as pessoas, né? Jesus era um cara legal, que só fazia o bem, era um homem que fazia o bem. Agora eu pergunto para cada um de nós aqui: quem nós dizemos ser o Filho do Homem? Quem nós dizemos? Né? Nós dizemos que Ele é verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Aleluias. E diz ainda que Ele, Jesus, veio para os seus, porque Ele veio para um povo separado, um povo escolhido pelo próprio Deus, um povo escolhido e guiado pelo próprio Deus, mas os seus não o receberam. E aí veio o grande presente que nós recebemos, porque a Bíblia diz em sequência que mas a todos quantos o receberam, foi-lhe dado o maior dos presentes, que é o poder de ser feito filho de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Pedro falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E nós também somos agora comparados a Ele, porque nós também, quando o aceitamos, nós somos feitos o quê? Filhos do Deus vivo. Então nós temos um Deus que é nosso Pai e que também é nosso irmão, porque vem do mesmo Pai. Compreende o mistério dessa palavra? Quem é Ele? O que significa esse nome na sua vida? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, para concluir, nós temos que estar buscando diariamente o conhecimento de quem é Jesus. E para que nós tenhamos este conhecimento, nós precisamos nos assentar no banco da escola. E
assentando no banco da escola, nós certamente sairemos daqui conhecendo mais na saída do que conhecíamos na entrada. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que buscar o conhecimento do Senhor nos bancos da escola e lendo a palavra, onde o próprio Deus se revela a cada um de nós. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Amém. Louvado seja Deus.